Olá pessoal, meu nome é Lívia Maria Andrade, sou mestranda em Alimentos e Saúde pela UFMG e este é mais um vídeo do projeto de iniciação às disciplinas do ciclo básico. Hoje, para finalizar a série de vídeos sobre estatística básica, nós veremos um exemplo e sua resolução. Um professor de física aplicou uma prova valendo 100 pontos em seus 22 alunos e obteve como resultado a distribuição das notas vista no quadro seguinte. Então, aqui a gente tem cada uma das 22 notas obtidas pelos alunos. A questão pede: escreva o rol dessas notas, faça a tabela de frequência absoluta, acumulada e relativa. Considerando apenas a tabela do item anterior, calcule a média, moda e mediana. Primeiramente, devemos fazer a organização em rol desses dados, onde nós os organizaremos em ordem crescente ou decrescente, incluindo também os dados repetidos. Aqui a gente tem os dados em ordem crescente. Pode-se observar que o número 10 aparece 2 vezes, o 20 4 vezes, o 30 2 vezes e assim por diante. Mas é notório também que essa forma de organização de dados, quando se tem uma quantidade de elementos considerável e alguns valores repetidos, não é a mais efetiva. Então, na sequência, a questão pede que façamos a tabela de frequências. Na tabela de frequências, na primeira coluna a gente tem o valor e na segunda a gente terá a frequência absoluta. A frequência absoluta será a quantidade de vezes que aquele valor se repetiu. Por exemplo, o número 10, como pode ser visto no rol em que nós já organizamos, aparece 2 vezes, o número 20 4 vezes, o 30 2 vezes e assim por diante. No total de 22 valores. Além da frequência absoluta, também devemos calcular a frequência acumulada, que será a quantidade de valores que já apareceram até que se chegue nessa linha. Como assim? Por exemplo, até chegar na linha do valor 10, já apareceram 2 valores, semelhante à frequência absoluta. Já para o valor 20, até chegar nessa linha já apareceram 4 valores, que são as 4 repetições do próprio 20, e 2 valores iguais a 10. Então, para a segunda linha, o valor que completará a coluna de frequências acumuladas será 6, 4 mais 2. Isso quer dizer que existem 6 valores que são iguais ou menores do que 20. Para a terceira linha, somaremos 2 mais 4 mais 6. Ou podemos simplesmente pegar a frequência acumulada da linha anterior, que era 6, e somar 2, resultando em 8. E assim sucessivamente até a última linha, onde teremos o valor 22, que quer dizer que todos estes valores encontrados na nossa distribuição são iguais ou menores do que 90. Por fim, temos também a frequência relativa. Para a frequência relativa, nós iremos considerar a coluna da frequência absoluta, mas expressaremos os valores em porcentagens. Então, o valor que completará a primeira linha desta última coluna será igual a 2 dividido por 22, que é o total, multiplicado por 100 para nos dar a porcentagem, que neste caso é 9,09%. Da segunda linha seria 4 dividido por 22 vezes 100, 18,18%. E assim sucessivamente, de forma que o somatório total das frequências relativas sempre resultará em 100%. O próximo item da questão pede que seja calculada a média, utilizando a tabela de frequências. Para realizar este cálculo, utilizaremos apenas a frequência absoluta. A equação utilizada, como já foi apresentado em vídeos anteriores, será essa, que o x médio, o valor médio,
será igual ao somatório dos valores multiplicados por suas respectivas frequências, dividido pelo somatório das frequências. No nosso caso, multiplicaremos cada valor pela frequência, como se estivéssemos multiplicando a primeira pela segunda coluna, somando todos estes valores e dividindo por 22, que é a soma das frequências. O cálculo que deve ser feito para calcular essa média é este apresentado: 10 vezes 2, o valor 10 apareceu duas vezes, 20 vezes 4, mais 30 vezes 2, e assim sucessivamente, todos esses valores somados e divididos por 22, que dá 980 dividido por 22, resultando que a nossa média é de 44,54. Para o cálculo da moda, observando apenas a tabela de frequências absolutas, devemos indicar qual o valor que apareceu mais vezes, ou seja, qual deles teve a frequência mais alta. Podemos ver que a frequência mais alta é igual a 5, e o valor que a apresentou é 50. Logo, a moda desse conjunto que estamos analisando é 50. Por fim, para o cálculo da mediana, devemos tomar o valor que está na posição intermediária, ou seja, metade dos valores são maiores e metade dos valores são menores do que ele. Entretanto, a gente tem um valor par de dados, nós temos 22 dados. Logo, não existe um valor que esteja no meio. Então, qual é o método adequado para calcular essa mediana? Nós devemos tomar os dois valores que se situam no meio, que são dois valores iguais a 50, e calcular a média entre eles. Caso fôssemos analisar apenas pela tabela, deveríamos olhar onde, na distribuição, que se encontraria o 11º e o 12º elemento. Aqui a gente pode somar 2 com 4, 6, com 2, 8, com 2, 10. Então, o 11º e o 12º vão estar na classe de 50, que é o mesmo que a gente vê pelo rol. Como os dois valores são iguais, é fácil perceber de que a mediana também será 50. Caso eles fossem diferentes, deveríamos somar os dois e dividi-los por 2, encontrando assim o valor da mediana.